mais uma coisinha sobre a questão do privilégio. Trata-se aqui de uma circunstância de natureza pessoal, de natureza subjetiva. Nós vamos ver daqui a pouco, eu já vou até botar o slide aqui na tela, que uma das hipóteses de privilégio é o relevante valor social, relevante valor moral, o domínio de uma violenta emoção em seguida à injusta provocação da vítima. Portanto, notem que todas essas formas de aceitação de um homicídio privilegiado dependem de uma análise subjetiva, né? Dependem de subjetividade. O agente vai sentir aquilo internamente, a violenta emoção, o relevante valor moral, social é dele, do agente. Portanto, esse privilégio, em caso de concurso de agentes, não se comunica, não vai se comunicar. O artigo 30 do Código Penal nos diz que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, exceto se forem elementares do crime. Nós já sabemos que as elementares do crime de homicídio é matar alguém. O verbo é um tipo penal bastante simples, né? Matar alguém. Portanto, se existe ali um agente que agiu atuando por violenta emoção, dominado por violenta emoção, após a injusta provocação da vítima, mas ele contou com a cooperação de um outro, que passava pela rua, não sabia nem o que estava acontecendo, mas viu que ele estava batendo em alguém e resolveu ajudar, esse outro agente que resolveu ajudar responde por homicídio simples ou qualificado, dependendo da motivação dele. Enquanto aquele que foi dominado pela violenta emoção e cometeu o crime vai responder pelo homicídio privilegiado. Portanto, essa causa de diminuição de pena, chamada privilégio, não se comunica, por ser uma circunstância de caráter pessoal, uma circunstância de natureza pessoal, subjetiva e que não está presente como elemento do tipo penal. Tudo bem? Todas as hipóteses de privilégio possuem natureza subjetiva. Quando estudarmos o homicídio qualificado, nós vamos ver que tem algumas hipóteses lá que possuem natureza objetiva e aí elas se comunicam entre os coautores. Mas aqui no homicídio privilegiado não, é mais simples. Todas as hipóteses possuem natureza subjetiva, portanto, sempre que tivermos um homicídio privilegiado, estas circunstâncias não vão se comunicar. Ok? Outro tópico aí, homicídio privilegiado e a lei dos crimes hediondos. O homicídio privilegiado não é crime hediondo, simplesmente porque ele não está no rol do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então, não vem previsto expressamente pela Lei dos crimes hediondos como um crime hediondo e, portanto, não é um crime hediondo. Vamos ver agora aqui as hipóteses de privilégio, trazendo alguns exemplos para poder isso ficar bem claro na cabeça de vocês. São 3 hipóteses de privilégio, tudo bem? E como já disse para vocês, todas 3 de natureza pessoal ou subjetiva. A primeira delas é um motivo de relevante valor social. O relevante valor social, vai dizer a doutrina, é aquele que diz respeito ao interesse da coletividade. Por exemplo, e os exemplos são meio esquisitos, matar o traidor da pátria, né? Seria um exemplo de valor social, interesse da coletividade. Na época que escreveram isso, era um momento diferente, né, do Brasil, e aí havia ainda esse tipo de pensamento. Você poderia matar uma pessoa por ele ser um traidor da pátria, mas hoje em dia a doutrina evoluiu para acompanhar aí, a realidade social, e um exemplo é matar um estuprador de crianças. Então seria, na visão da doutrina, um estuprador de crianças seria um motivo, né, uma motivação subjetiva que acabaria configurando um homicídio privilegiado pelo relevante valor social. O relevante valor moral é aquele, por exemplo, do indivíduo que mata o estuprador da sua própria filha, da sua própria esposa. Esse relevante valor moral diz respeito ao interesse particular do agente. Tá? Particular do agente. Existe também aqui um detalhe sobre o tratamento da eutanásia. A eutanásia
é a eliminação de uma vida humana, é uma pessoa que está com uma doença grave, em estado terminal, sem previsão científica de cura, sofrendo intensamente, e aí essa pessoa decide ter a vida abreviada. Tá? A eutanásia, então, é chamado também de homicídio piedoso, homicídio caritativo, consensual, são expressões que a doutrina traz. É um meio comissivo de antecipar a morte de um doente em estado terminal. Por exemplo, o esposo, a sua esposa, e aí estava até vendo esses dias, estava vendo lá em casa com a minha esposa uma série, Justiça, da Rede Globo, a primeira temporada, tem uma situação lá que acontece com um casal, que é a Marjorie este ano e o Cauã Raymond, que fazem um par romântico, e aí essa menina, desculpa, é um spoiler, né, para quem ainda não viu a série, vale a pena, a série bacana, apesar de terem cometido alguns erros aí do ponto de vista técnico-jurídico, mas é uma fantasia, a gente entende, bola para frente, os atores interpretam super bem os personagens, mas a personagem da Marjorie este ano sofre um acidente, ela é bailarina, dança bem pra caramba e tal, e ela sofre um acidente e fica tetraplégica e pede para que ele, o marido dela, na série, Cauã Raymond, retire a sua vida, acabe com a sua vida, cometa uma eutanásia. E aí ele vai lá, consegue uma medicação, um tipo de veneno, injeta no soro e ela acaba morrendo, tá? Na série, ele fica preso por 7 anos. Isso a gente sabe que não seria assim, porque teríamos um homicídio privilegiado nesse caso. Um homicídio privilegiado que pegaria a pena ali do homicídio simples e reduziríamos de 1/3, de 1/6 a 1/3. Então, no mundo real, nós sabemos que não se aplicaria essa pena toda, até porque ele na série era um cara com bons antecedentes, sem passagem criminal, etc. Mas esse é um exemplo de homicídio privilegiado, homicídio feito através da eutanásia. Beleza? Então, vamos só voltar aqui. Relevante valor social. Eu dei os exemplos para vocês. São a sociedade aí que seria violada. Então, teríamos os casos de indivíduos que traíram a pátria, ou um estuprador de crianças, um estuprador em série, e aí alguém iria lá e cometeria esse homicídio, seria um homicídio privilegiado. Um relevante valor moral, moral para aquele indivíduo especificamente. Então, ele está ali agindo porque sua esposa, sua filha foi estuprada, ou seu filho também, né? O estupro pode ser praticado contra pessoas do sexo feminino ou masculino. E aí, no final, fechamos com o caso da eutanásia, tudo bem? A eutanásia, como disse para vocês, é esse chamado homicídio caritativo, consensual, homicídio médico, homicídio piedoso ou homicídio compassivo. Beleza, gente? Bom, agora vamos falar do domínio da violenta emoção. Então temos aí domínio da violenta emoção como uma das formas de caracterização do homicídio privilegiado. Então, violenta emoção é uma emoção capaz de efetivamente mudar o estado anímico do agente. Né? O indivíduo, preste atenção nas palavras, né? O indivíduo está dominado pela violenta emoção. Não haverá privilégio no caso de violenta paixão, diz a doutrina. A emoção ela é passageira, você tem um pico de emoção, é dominado pela emoção. A paixão é duradoura, a paixão persiste no tempo. O indivíduo não pode estar apenas influenciado pela emoção, ele deve estar completamente controlado pela emoção, dominado pela emoção e mais, após uma injusta provocação da vítima. Então, aquela provocação da vítima injusta, atual, agora, fez com que esse agente fosse dominado por uma violenta emoção e aí ele acabou matando essa vítima. Tudo bem? Então, agora o que seria essa injusta emoção? E a doutrina vai dizer é uma emoção que o indivíduo não está obrigado a suportar. Pode ser criminosa essa injusta provocação, mas não necessariamente, né? Deve ser
direcionada ao próprio agente ou a uma pessoa próxima dele, por amizade, por parentesco, né? Então, imagina o indivíduo estar lá na fila do cinema com a sua esposa, com seus filhos, e aí vem esse agente provocando, falando da criança, destratando a esposa desse cara, chamando ele de várias coisas ali, falando que vai fazer, que vai acontecer, que ele é um fraco, que ele é isso, que ele é aquilo, vai lá e cospe na cara desse agente, e o cara, dominado por uma violenta emoção, pega lá uma faca que está por perto e dá uma facada nesse cara, nesse indivíduo que o estava provocando, e ele morre. Então nós temos ali um homicídio privilegiado, porque esse agente estava dominado por uma violenta emoção. Beleza, pessoal? Olha, essa agressão injusta da vítima, ela é também um caso de legítima defesa. Então a gente precisa ver se o caso concreto não se enquadraria numa legítima defesa. Mas para se enquadrar na legítima defesa, é preciso que os meios utilizados pelo agente que está empregando em seu favor a legítima defesa sejam meios moderados, sejam meios capazes de repelir aquela injusta agressão atual ou iminente de maneira moderada. Os meios que estiverem ao seu alcance. Legítima defesa é um assunto também lá do direito penal parte geral. Nós vamos ter a oportunidade de gravar para vocês aqui com calma toda a dinâmica da legítima defesa. Por fim, a reação para a configuração do homicídio privilegiado deve ser uma reação imediata. Ela deve ser, essa reação deve ser logo em seguida à injusta provocação da vítima. Não há um intervalo técnico preciso, é 10 minutos, 5 minutos, 1 minuto, 1 hora, não há. Mas a gente vai entender que o intervalo não pode ser muito grande, porque senão o indivíduo já teve a possibilidade de não estar mais dominado por aquela violenta emoção, e aí se ele comete o crime assim, ele está motivado por um sentimento de vingança, o que pode inclusive qualificar o homicídio. Beleza? Bom, será que dá... Opa! Siri, eu estou falando meio alto, hein? Deixa eu ficar quieto. Queria a Siri para de falar. Estou precisando de ajuda agora não, Siri. Obrigado. Vamos lá. Será que existe homicídio privilegiado pelo domínio da violenta emoção quando for realizado em relação a uma provocação pretérita? E a resposta é sim. Desde que o agente tenha acabado de tomar conhecimento daquela provocação. Imagine que ele tem ali um sócio, né? Muito amigo a vida inteira ali, um frequenta a casa do outro, aquela relação praticamente familiar, e aí aquele indivíduo naquele determinado momento, o sócio está lá, no mesmo ambiente, porém longe, aquele indivíduo descobre que aquele sócio vem roubando constantemente, subtraindo dinheiro da empresa dos dois, e que aquele sócio tem uma relação amorosa com a esposa desse indivíduo, e aí ele fica dominado por aquela violenta emoção, vai lá e mata o próprio sócio. Então, nesse caso, não havia ali uma agressão injusta, não havia uma provocação justa, foi uma provocação pretérita, mas ele ficou conhecendo aquilo naquele momento e acabou cometendo um crime de homicídio. Nesse caso, o homicídio seria um homicídio privilegiado. Beleza? Agora vamos falar aqui um pouco, deixa eu ver se é esse slide aqui mesmo, da questão dos privilégios e das atenuantes genéricas, tá? As distinções aí que existem entre privilégio e atenuante genérica. Bom, o privilégio, nós já sabemos, está previsto lá no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal, e ele vai se aplicar apenas ao homicídio culposo, beleza? Já a atenuante genérica, ela está no artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal, e se aplica a qualquer crime, inclusive ao homicídio doloso. Tudo bem? Então, lembrem, o privilégio previsto no artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal se aplica apenas ao homicídio doloso, só ao homicídio doloso.
Eu acho que eu falei culposo anteriormente, hein? Desculpe, foi um ato falho aqui. Só se aplica ao homicídio doloso, o privilégio do parágrafo 1º. Já a atenuante genérica do artigo 65, inciso 3º, a linha C do Código Penal, se aplica a qualquer crime, inclusive ao homicídio que seja um homicídio doloso. O privilégio exige que o crime seja praticado sob o domínio de violenta emoção. A atenuante genérica se contenta com a influência da violenta emoção. Então, se o sujeito mata o outro dominado pela violenta emoção, ele comete homicídio privilegiado. Se ele mata o outro influenciado por uma violenta emoção, ele comete um homicídio que vai poder ser caracterizado pela existência de uma atenuante genérica. Tudo bem? Então, influenciado pela violenta emoção, atenuante genérica. Dominado pela violenta emoção, homicídio privilegiado. Beleza, pessoal? O privilégio, já disse para vocês, reclama essa injusta provocação da vítima. Já a atenuante se contenta com um ato injusto da vítima, né? Então, a atenuante depende de um ato injusto da vítima. Já o privilégio exige uma injusta provocação dessa vítima. O privilégio também reclama aí essa relação de imediatidade. Já a atenuante genérica não reclama essa necessidade de a reação ser imediata. Beleza, pessoal? Outra coisa, para fechar essa parte. O privilégio não pode ser aplicado conjuntamente com a forma atenuada, com aquela atenuante genérica. Então, ou é um homicídio com essa atenuante genérica, ou é um homicídio privilegiado. Não dá para ser privilegiado e atenuado, mas assim, ainda assim. Os requisitos do privilégio, se vocês observarem, eles são mais rígidos, né? Então, se não for provado ali que aconteceu relevante valor social, relevante valor moral, que não aconteceu o domínio de uma violenta emoção após a injusta provocação da vítima, a gente não tem o privilégio, mas é possível que tenhamos uma atenuante genérica. Tudo bem, gente? E assim, nós fechamos aqui o nosso segundo encontro. Eu acho que a gente conseguiu estabelecer de maneira muito tranquila aí a questão do homicídio privilegiado, e fica aí o meu agradecimento, a paciência de vocês de estarem aqui. Peço que vocês continuem estudando, mandem lá nos perfis do Instagram do curso, no meu perfil, no perfil do professor Gervando Nascimento, no perfil do professor Marcelo Freitas ou no perfil do Quórum Concursos, as suas dúvidas, as suas sugestões de aula, que na medida do possível nós vamos tentar atender. A nossa intenção é realmente fazer com que você seja aprovado, e para isso eu preciso da sua dedicação, do seu estudo, do seu foco, da sua disciplina, da sua consistência, porque isso vai mudar a sua vida. Um forte abraço aí, fiquem todos com Deus.